Vamos iniciar agora a segunda parte do nosso workshop sobre Docker. Eu vou fazer uma breve revisão de tudo que nós aprendemos já na primeira parte do Docker, né? Mas antes disso eu queria só me apresentar, né? Eu me chamo Lucas, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos aqui no âmbito de um projeto de pesquisa, um projeto financiado pelo CNPq. Esse projeto de pesquisa ele trata sobre sistemas de energia transativos, né, os Transactive Energy Systems no inglês, e nós batizamos o projeto de Open TES, Open do inglês, né, de aberto. Então tudo que nós vamos fazer aqui vai ser disponibilizado livremente em repositórios na internet, especificamente no GitHub, e TES de sistemas de energia transativos, que é uma forma, né, de controle da rede elétrica bastante inovadora, que já vem, na verdade, sendo realizada há muito tempo na transmissão e que na distribuição, com o advento aí das redes elétricas inteligentes, vem ganhando força, né? Então é uma estratégia de controle que tem como principal variável o valor econômico da energia, né? Então é uma forma de controlar os recursos energéticos distribuídos presentes na rede elétrica, utilizando para isso, né, um valor econômico, né, um valor financeiro. Bom, para isso nós vamos adotar uma estratégia de co-simulação, utilizando o co-simulador Mosaic, que é desenvolvido em linguagem de programação Python. Como a nossa estratégia de simulação em co-simulação, nós vamos precisar desenvolver alguns simuladores de forma independente. Então essa é a grande vantagem da co-simulação, é você utilizar ferramentas especializadas em determinados domínios, como por exemplo o domínio da energia elétrica, o domínio da comunicação, o domínio do controle, o domínio da simulação de equipamentos específicos, como por exemplo inversores, enfim, e então, né, utilizando ferramentas especializadas em cada um desses domínios, integrá-las em um processo único de simulação, que a gente chama isso de co-simulação. Bom, para fazer isso é necessário ter um co-simulador. Como eu já falei, o co-simulador que nós vamos utilizar é o Mosaic. E essa estratégia de co-simulação, ela é muito, como é que eu posso dizer, né? Essa estratégia de co-simulação, ela vem muito ao encontro da proposta de containers, certo? Então o container ele é um ambiente isolado onde você consegue executar um software de forma totalmente independente, como se aquilo fosse uma máquina virtual, né? Ou até mesmo um computador. Então é uma maneira, uma estratégia que vem sendo bastante utilizada, né, em ambientes de desenvolvimento de aplicações, principalmente web, mas que nós vamos aproveitar também, porque é uma forma de manter coerência, de manter as aplicações, de manter um ambiente reprodutível, com fácil reprodutibilidade. Então tudo que você faz e que você encapsula dentro de um container é muito fácil de reproduzir em outros ambientes. Essa talvez seja a principal proposta do Docker, e é muito fácil de escalar também, né?
Então você consegue lançar vários containers se for necessário, e você consegue reproduzir esses containers de maneira muito fácil. Então, no ambiente que nós estamos hoje de bibliotecas sendo lançadas praticamente a cada semana, novas versões de bibliotecas sendo lançadas praticamente a cada semana, essa questão da reprodutibilidade ela ganha uma importância muito grande num ambiente de desenvolvimento de uma forma geral, certo? Então o Docker talvez seja uma das estratégias mais robustas para garantir reprodutibilidade e para garantir também a possibilidade de desenvolvimento em paralelo, né? Então a gente pode ter nesse caso da co-simulação, né, que eu falei, que conversa muito bem com esse conceito de Docker, né? A gente pode ter equipes trabalhando de forma independente em dois tipos diferentes de simulador, né? E posteriormente, quando esses simuladores estiverem maduros, eles podem ser integrados e aí gerar um ambiente bastante rico para simular as dinâmicas das redes elétricas inteligentes. E essa é a principal proposta do nosso projeto, certo? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre Docker. Eu vou passar bem rápido nesses primeiros slides, né? Vou falar um pouco aqui, mas isso já foi abordado numa primeira parte do workshop. Esse workshop foi presencial, não foi gravado, né? Por algumas questões de agenda, né? Não foi possível realizar essa segunda parte do nosso workshop presencialmente, então é por isso que esse vídeo está sendo gravado, ok? Então vamos começar aqui com os containers Docker. A agenda é exatamente essa baseada em duas partes, né? A parte 1 ela vai abordar os fundamentos do Docker, né? Eu não vou entrar nos detalhes de definir o que é um container Docker. Vou falar só um pouquinho aqui sobre o que é uma imagem, o que é um container Docker, falar também superficialmente sobre o Docker Hub e passar também sobre alguns comandos que são essenciais para a gente rodar containers, né? São os comandos run, talvez seja o mais importante, o comando ps, o comando pull, o comando exec e o comando attach. E aí depois a parte 2 da nossa agenda, que é a questão exatamente esse que é o foco, né, desse tutorial aqui que a gente está gravando, que é a questão do Dockerfile, né, e do Docker Compose. Então o Dockerfile ele é uma maneira muito criativa, né, muito poderosa, na verdade, de definir quais os requisitos do ambiente de desenvolvimento que nós pretendemos com o container. E o Docker Compose é uma maneira de integrar vários containers, a possibilidade de você ter vários containers, cada um com um tipo de serviço distinto, e você poder lançar esses containers todos ao mesmo tempo, né? Permitir que você tenha um ambiente no seu computador, né? Isso pode ser feito localmente, que simula uma rede de computadores, né? Diversos elementos conversando entre si. E, na verdade, o Docker ele tem também esse conceito de rede, né? De redes virtuais, que pode ser explorado até em um terceiro workshop. Os fundamentos. Bem, o problema que os containers vieram resolver foi exatamente os que estão expressos nessa frase, que é uma frase bastante repetida, né, nos ambientes de desenvolvimento, que era a ideia do Docker é tentar acabar com isso, né, mas que é a seguinte frase, né, mas funciona na minha máquina. Então a gente está cansado de quem trabalha com desenvolvimento de software, cansado de escutar isso, né? Eu mesmo já passei por algumas situações em que eu consigo executar algumas
bibliotecas, alguns ambientes, né, na minha máquina, e quando eu passo isso para um aluno ou para um membro de uma equipe de desenvolvimento, ele não consegue fazer isso funcionar, né? Fazer funcionar da forma que eu consegui fazer no meu computador. Então, o que a gente tem aqui é um problema de reprodutibilidade, certo? E o Docker ele tenta resolver esse problema, né? Alguém pode dizer que mas as máquinas virtuais podem resolver esse problema, né? Existiam soluções para reprodutibilidade de ambiente utilizando máquinas virtuais. A questão é que as máquinas virtuais elas são muito mais custosas, né, do ponto de vista computacional, do que os containers. Então, utilizar máquinas virtuais em um computador local, por exemplo, é muito custoso. Utilizar 2, 3, 4, 5 máquinas virtuais em um computador convencional é quase impossível. Se você quer replicar um sistema operacional no porte de um sistema que seja capaz, né, de executar todos os recursos que são necessários para as aplicações que vêm sendo desenvolvidas. Então, utilizar containers é uma solução muito eficaz, porque eles são muito mais leves, né? Eles são muito mais fluidos do que as máquinas virtuais. E por que isso acontece, né? Porque os containers eles utilizam boa parte do kernel do sistema operacional que já está sendo executado pelo sistema hospedeiro. Esse é o grande segredo do Docker, e ele usa essa boa parte do kernel, e ao mesmo tempo ele consegue encapsular, né, empacotar uma determinada porção de software, né? O conceito original ele usava a expressão de enjaular, né? Então ele consegue enjaular processos. É isso que o Docker faz. Ele, bem ao pé da letra, né, do inglês, ele é uma jaula de processos, certo? Então, como ele consegue isolar esses processos, ele funciona como se realmente fosse um sistema operacional à parte. Dois conceitos importantes no Docker são os conceitos de imagem e de container. A imagem ela é realmente como se fosse um molde, um template, né? Fazendo uma associação com orientação a objetos. A imagem ela parece com o conceito de classe, e o container ele tem uma ligação muito forte com o conceito de objeto, ou seja, ele é uma instância da imagem, né? Ele é a personalização da imagem, né? Ele é a concretização da imagem. Então, se a imagem é um conceito mais abstrato, ela é alguma coisa como uma receita, né? Como uma série de instruções, o container ele é aqui no caso, né, o bolo pronto. Se a imagem é a receita, o container é o bolo pronto, né? Ele é algo físico, ele é algo tangível, é algo que você consegue executar, né? Bem, o Docker Hub ele é muito útil, né? Ele é uma espécie de repositório de imagens Docker. Então aqui está bem colocado como sendo um GitHub para imagens Docker. Ele é um registro público de imagens. Na verdade, para você utilizar o Docker Hub, para você colocar suas imagens no Docker Hub, você precisa fazer um cadastro, né? E aí, para ter essas imagens no Docker Hub, você não precisa pagar nada, né? Ele é um serviço gratuito. Agora, se você pretende que as suas imagens elas se tornem privadas, né? Então o Docker ele vai te cobrar por isso, tá bom? Agora, para baixar essas imagens, você não precisa ter nenhuma conta, nenhum tipo de conta, é só
colocar é só colocar o endereço da imagem, o nome da imagem, a versão da imagem e proceder com o download, né? Bem, e aqui a gente tem alguns nomes de imagens, né, populares. A gente tem aqui o Node, o Python, o Ubuntu, o Nginx, o Mongo e o Postgres. E alguém poderia perguntar, né, mas e essas imagens? Elas não tem que ser sistemas operacionais? Eu só estou vendo um sistema operacional aí, que é o Ubuntu, né? Então, a questão é que as imagens elas têm que ter como base um sistema operacional, mas elas já podem vir com aplicações instaladas. Então, você pode ter uma imagem Docker, um container Docker que já vem com uma versão da primeira versão do Python. E é assim como os desenvolvedores eles têm feito para desenvolver suas aplicações, né? Então, você pode baixar um container já com um servidor web instalado, no caso do Nginx, com um servidor Node, com um banco de dados, no caso NoSQL com o Mongo ou SQL com o Postgres. Então esses containers já vêm com aplicações pré-instaladas e aí eles ganham os nomes das aplicações que eles têm como foco, né? A gente vai ver aqui a possibilidade de baixar esses containers, né? de executar esses containers. Vamos ver aqui no caso do Docker, né? No caso do Docker Search, né? Por exemplo, Docker Search Python. Deixa eu colocar aqui Docker Search Python. Aí vai aparecer várias imagens Python, né? Entre elas a oficial, né? Você vê aqui pelo número de estrelas e pela tagzinha aqui como sendo oficial. Bem interessante. É possível a gente baixar essas imagens, né? E manter elas no computador, né? O comando para baixar as imagens é o Docker Pull. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Docker Pull Ubuntu 2404, ele vai pegar essa imagem, né? Colocar essa imagem no meu computador, né? E como é que eu faço para ver quais imagens eu tenho armazenadas no computador, né? Então seria um Docker Images, já seria o suficiente para ver quais imagens eu tenho, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Ubuntu, né? 2404, tem algumas outras imagens aqui que a gente vai fazer uso daqui a pouco. Um comando muito utilizado é o Docker Run. Esse comando Docker Run, ele na verdade é uma junção de comandos, né? O Docker Run ele já deixa o container pronto para execução, certo? Então com um comando só você já consegue baixar uma imagem, se ela não estiver no seu computador, se ela não estiver armazenada, né? Já não estiver armazenada no seu computador. Então ele baixa a imagem, ele cria o container e ele inicia o container. E inicia o container com um determinado comando, certo? Então esse comando Docker Run, ele é bem versátil, né? Ele facilita muito. Por exemplo, aqui a gente tem um comando Docker Run que já faz tudo isso, né? E executa um servidor Nginx na porta 8080. Bom, então ele tem algumas diretivas aqui. O comando é o Docker Run. Aqui você tem uma diretiva name que vai dar um nome para esse container. Ele vai se chamar web server.
A imagem é a Nginx. Então, como não está especificado nenhuma versão da imagem, ele vai baixar a versão mais atual da imagem. Aqui a gente tem uma diretiva de porta, então ele vai pegar essa porta 80 do container e espelhar na porta 8080 do nosso computador. É possível acessar o servidor web, né, pela porta 8080. Então você vai lá no navegador de internet, clica lá localhost 2.8080 e consegue acessar a página do servidor web. E essa diretivazinha aqui D, ela roda o container em segundo plano, né? Certo? Então você nem percebe que o container está ali sendo executado. Eu vou aqui os próximos passos aí que a gente já executou, na verdade, eles envolvem essa questão do container, mas aqui eu quero dar uma parada e a gente vai falar um pouquinho sobre o Mosaic, que é o co-simulador que interessa a gente, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Mosaic e vou depois voltar para essa parte dos containers para que a gente possa executar um exemplo semelhante a esse daqui, certo? Um exemplo semelhante a esse daqui, mas ao invés de a gente usar um exemplo com o Nginx, que é uma aplicação que nós não utilizamos no nosso projeto, nós vamos utilizar uma imagem com o Mosaic, por exemplo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho do Mosaic. E aí, assim, na verdade, esse workshop ele não vai ser especificamente sobre containers, né? Ele tem um background em containers, porém nós vamos falar aqui também de outras tecnologias que interessam para a gente, né? Que estão diretamente focadas com o nosso projeto, e fazer a ligação entre as duas coisas, tá bom? É isso que eu quero fazer hoje. Então, se nós formos aqui colocarmos, estamos aqui no navegador, né? Mosaic Python, ele vai aqui para a página do Mosaic, né? E o que é o Mosaic, né? O que é o Mosaic? Ele tem esse logotipo, né? Aqui não tá pequenininho, né? Deixa eu colocar aqui. Então, ele tem esse logo aqui, né? Que é a união de vários desses polígonos aqui, né? Que são hexágonos, na verdade, né? Desses hexágonos aqui que remetem, né, a ideia de várias aplicações sendo encaixadas. E isso é uma imagem bem interessante do que seria uma co-simulação. Bom, então o Mosaic, ele na verdade ele pode ser definido como um co-simulador. Aqui, né? É isso, né? O Mosaic ele é um co-simulador e ele facilita, né, o processo de realizar co-simulações. Na verdade, ele é essencial. Se você não tiver um co-simulador, você não tem como fazer uma co-simulação, porque a grande dificuldade em você realizar uma co-simulação é você conseguir coordenar todos esses simuladores aqui, né, de maneira ordenada. Então, por exemplo, aqui a gente tem a representação de uma rede elétrica, de uma torre de comunicação, que seria um simulador de comunicação, de um painel solar, de um gerador eólico, de um veículo elétrico, de alguma lógica,
bom? De controle. Então o Mosaic ele permite que você utilize vários simuladores que são que podem ser, né, ferramentas únicas para um determinado domínio, né, que às vezes você tem dificuldade de encontrar aquele simulador, por exemplo, na linguagem de programação que você deseja utilizar, e que seja a mesma linguagem, por exemplo, de um outro domínio diferente que você quer modelar, né? E fica muito difícil integrar essas coisas, né? Então, o Mosaic, ele, além de ser um co-simulador, ele também disponibiliza uma interface comum. Ele define uma interface comum para que esses simuladores possam trocar dados entre si, certo? Então esse talvez sejam as duas funções principais do Mosaic, né? Coordenar com a simulação, né? Atuar como co-simulador e disponibilizar uma interface que permita, né, a co-simulação e a troca de dados entre os simuladores que estão sendo co-simulados. Aqui a gente tem acesso direto, né, dessa página aqui do Mosaic, à documentação. Então essa documentação do Mosaic ela é muito rica, vale a pena explorar um pouquinho ela, né? Ele tem aqui um exemplo de um tutorial, na verdade, aqui, que ele define aqui como primeiro cenário. Bom, nós não vamos co-simular isso aqui, porque a ideia aqui é fazer uma aplicação muito mais simples, né? A ideia não é a gente aprender Mosaic nesse workshop, né? Isso já foi feito pela professora Janaína em um workshop anterior. A ideia aqui é que a gente possa integrar os simuladores em co-simulação com containers, né? Essa é a ideia. E aí, para fazer isso, vamos lá, né? Antes de mais nada, eu queria mostrar a forma mais simples que existe de você realizar uma co-simulação, tá bom? Que é rodar tudo localmente e tudo sendo executado dentro de um mesmo processo, ok? Esse é o primeiro, é a forma mais básica de co-simulação. Tudo roda localmente e tudo roda dentro de um mesmo processo que é coordenado pelo próprio Mosaic, certo? Então o Mosaic ele se responsabiliza por chamar os simuladores, cada um dos simuladores, e executa tudo aquilo de maneira local e dentro de um mesmo processo. Bom, então aqui você tem um elemento essencial do Mosaic, que é essa variável simconfig, que ela é um dicionário de dicionários, em que você define aqui vários simuladores. Nesse caso aqui a gente tem um simulador que vai gerar dados climáticos, né? Por exemplo, radiação solar, vento, né? Velocidade do vento, por exemplo, para servir como input da representação de alguma geração baseada em esses recursos naturais intermitentes, né? Você tem aqui um simulador, por exemplo, para simular um sistema PV, sistema fotovoltaico. A grid, no caso, esse vai ser o simulador da rede elétrica, e um simulador de output, né, que seria um banco de dados, onde isso vai ser armazenado, onde os resultados da simulação vão ser armazenados, tá bom? Esse aqui é só um exemplo. Nós vamos rodar aqui um exemplo muito mais simples do que esse, bem mais simples. Então deixa eu acessar aqui. Pronto. Aqui dentro dessa pasta
Eu tenho aqui alguns exemplos. Eu vou entrar aqui no primeiro exemplo, que é o Simple. A gente tem aqui alguns arquivos, tá bom? Só lembrando que eu estou utilizando, e nós no âmbito do projeto OpenTest temos como principal software de gerenciamento de dependências e gerenciamento de projetos Python o UV, que é uma solução bem atual, que facilita bastante a questão da reprodutibilidade, de ambientes Python, que na maioria das vezes é algo bem complicado de fazer, que pode trazer muita dor de cabeça, para quem está desenvolvendo as coisas em Python, por conta da questão da incompatibilidade das versões das bibliotecas que você usa no seu projeto. Tá bom? Então o UV ele facilita muito essas questões. Para você instalar o UV é muito simples, basta copiar esse comando aqui e colar no seu terminal, e a gente tem utilizado o UV para fazer essas coisas, tá bom? Ele é bem documentado, desenvolvido por essa empresa, a Astral, que também é responsável por outras ferramentas em Python bem interessantes. Mas vamos lá, eu vou abrir esse nosso projeto aqui para a gente ver algumas coisas, tá bom? A primeira coisa que eu quero ver vai estar aqui dentro dessa pasta sócio, é o cenário. Então, deixa eu fechar essa que tem do lado aqui. Então, o que a gente tem aqui, nós temos o nosso SimConfig com dois simuladores. E os dois simuladores vão ser executados dentro, eles estão exatamente iguais ao que está na documentação do Mosaic. Aqui. Eles todos têm essa palavrinha aqui, chave Python. O que essa palavra Python significa? Ela significa que esse simulador aqui, ele vai ser executado dentro do mesmo processo do co-simulador. Bom, então ou seja, o co-simulador ele é escrito em Python e ele vai utilizar esse mesmo interpretador Python que está executando ele para executar os simuladores, tá bom? Então isso aqui funciona bem quando é que isso daqui funciona, Quando o seu simulador ele também é Python, então só funciona se ele também for Python, o seu outro simulador, e se ele estiver sendo executado localmente, tá bom? Aqui a gente tem todo o procedimento padrão para que a simulação seja iniciada. Então nós temos a inicialização dos simuladores, não falei, essa simulação é muito simples. Ela vai ter um simulador de números aleatórios, que ele vai simplesmente gerar números aleatórios, e um simulador que vai armazenar esses números aleatórios e vai mostrar na tela, certo? Só isso. Então esses dois simuladores eles têm que ser iniciados, inicializados, instanciados, conectados entre si. Então o simulador, a instância do simulador, na verdade, de números aleatórios vai estar conectada com a instância do simulador monitor, certo? Ele vai executar aqui 10 passos de simulação e vai finalizar a simulação, tá bom? Agora isso aqui é o cenário do Mosaic, o cenário que o Mosaic tem, para que o Mosaic usa para definir o cenário de co-simulação. Agora, o código desses co-simuladores, vamos dar uma olhadinha aqui,
gente vamos ver aqui onde é que está o outro. Tá aqui o simulador. Vou mostrar primeiro esse aqui de números aleatórios, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem o simulador random, o método de inicialização, o método de instanciação, de criação das instâncias, e um método que vai simplesmente gerar números aleatórios entre 0 e 100, números inteiros aleatórios entre 0 e 100. Tá bom? Isso aí vai ser solicitado pelo simulador de monitoramento, né? Simulador de monitoramento. Pronto, simples assim, tá bom? E o outro é o monitor. Aqui ele, né? Então o que ele vai fazer, né? Ele vai, a cada passo de simulação, ele vai solicitar os valores lá para aquele passo do número aleatório, certo? Do simulador de números aleatórios, né? Basicamente isso, né? Ele vai utilizar o get, né? Putz, eles vão estar conectados. Exatamente, eles vão estar conectados e essas entradas do simulador de números aleatórios vai ser armazenada aqui. Ok, é isso, né? Então é realmente uma aplicação muito simples. Voltando aqui para o cenário, né? Beleza, a gente está aqui no cenário. Ele tá aqui apontando que o mosaic não pode ser resolvido, né? Porque o meu ambiente virtual ele não está ativado, tá bom? Não está ativado. Então vamos sair aqui. Mas se eu ativar ele vai funcionar, tá bom? Tem duas formas de eu executar isso daqui. Eu posso ativar o meu ambiente virtual, lembrando que como eu estou usando UV, basta eu fazer UV Sync, né? UV Sync para ele instalar tudo que é necessário, tá bom? Ele cria uma pasta, essa pasta aqui, .venv, em que ele armazena um ambiente virtual. Então, se você quiser ativar o ambiente virtual, você pode fazer dessa forma, né? Da forma habitual, né? da forma habitual. Então você executa, né? .venv /bin activate, né? Acho que é assim, né? Não. Pra gente ativar, né, o ambiente, você vai ter que usar UV, na verdade. UV venv. Não é assim não. Deixa eu lembrar como é que. Só um minuto, pessoal. Bem, para ativar como a gente vinha falando, para ativar o ambiente, né? Basta dar um sócio aqui, na verdade, né? Agora sim, eu estou com o ambiente ativado. Se eu dar um comando aqui para abrir o ambiente e escolher aquele nosso cenário, aí o erro de importação aqui do mosaico já não vai estar aqui, onde já vai reconhecer o mosaico. Bom, mas não é isso que eu quero. Então, aqui também. E eu vou desativar, né? E vou rodar essa simulação da maneira mais simples, sem ativar ambiente virtual nenhum, só pelo UV mesmo, né? Comando UV run Python src cenário, tá bom? Então veja como é simples
ela já roda a simulação aqui, executa com o simulador Mosaic, e os números em cada passo ele vai mostrar aqui um número gerado de forma aleatória pelo simulador de números aleatórios, né? E quem está mostrando isso daqui é o coletor de dados, certo? É o simulador monitor, esse cara aqui, para os 10 passos de simulação. Ok, no entanto, essa não é a única forma, né, de executar simuladores no Mosaic, né? Ele fica um pouquinho escondido aqui, né, na documentação do Mosaic, mas bem aqui na parte de documentação para desenvolvedores, né, e tem esse tópico aqui que fala sobre Simulator Manager, e tem essa figura que ela é essencial junto com o que está aqui embaixo, né, para entender isso, tá bom? Então existem, aqui a gente tem um SimConfig, e aqui em cima a gente tem uma figura com 3 colunas, digamos assim, né? E essa base aqui em cima que representa o simulador, e as 3 colunas, cada uma com um método diferente, né? Para executar um simulador Mosaic, tá bom? A primeira é a que a gente viu, né? Utilizando essa palavrinha Python. Então ela representa essa primeira coluna aqui, ó. Então veja que esse fundo verde ele está aqui nesse primeiro simulador também. Por quê? Porque tanto o co-simulador quanto o simulador eles pertencem ao mesmo processo. Eles estão sendo executados pelo mesmo interpretador Python. Então esse cara é Python, o Mosaic, a gente já sabe disso. E o simulador aqui que está sendo executado dessa forma, ele também tem que ser Python, certo? E ele tem que usar a API de alto nível do Mosaic, tá bom? O segundo simulador ele já está separado aqui, então ele roda em um processo distinto do processo do co-simulador, porém quem comanda a inicialização dele é o próprio Mosaic, certo? Então o Mosaic é quem vai comandar a inicialização desse simulador aqui. Então, por exemplo, aqui é bem interessante, você tem a possibilidade de inicializar um simulador que não é Python, mas que implementa a API de baixo nível do Mosaic, né, através desse comando CMD. Então, ao invés de Python, você coloca CMD aqui, né, ou CWD nesse caso aqui. Mas, por exemplo, aqui esse aqui é um comando de terminal. E o que ele está fazendo aqui? Ele está inicializando um processo Java. Está inicializando um programinha Java. .jar, certo? Então você poderia ter aqui um programa qualquer. Poderia ser alguma coisa do MATLAB, ou alguma coisa em C, ou em Julia, né? Bem, e isso daqui funciona. Só que como o Mosaic é quem está inicializando isso daqui, né? Isso aqui é mais voltado para aplicações que ainda estão rodando localmente. A outra possibilidade, que também roda em separado, num processo separado, é utilizando o comando connect. Então, o Mosaic ele não é o responsável por inicializar esse simulador aqui. Ele já tem que estar rodando quando o Mosaic inicializar. E aí o Mosaic vai simplesmente se conectar utilizando a API de baixo nível. Então esse cara aqui tem que estar usando uma API de baixo nível do Mosaic. Ele vai se conectar a esse simulador que já está executando. Tá bom? Então essa terceira alternativa ela é ideal para quando você precisa, né, executar um simulador remotamente. Certo? E aqui é onde entra a questão dos containers, né?
Então aqui é que a gente esse método que vai interessar para a gente para executar containers, para executar o simulador Mosaic dentro de containers, tá bom? Então vamos ver aqui, primeira coisa, vamos utilizar do jeitinho que ele está fazendo aqui, ó. A gente vai utilizar esse exemplo que eu acabei de executar desse jeito aqui, ou seja, vê aqui que ele usa a palavra localhost. Então se ele está usando localhost é porque o simulador está na mesma máquina. O localhost ele é um nome, né, que é traduzido num ambiente de rede de computadores para o IP loopback, né, que é uma rede interna ao próprio computador, tá bom? Ou seja, quando você usa localhost você está se referindo à sua própria máquina, tá bom? Então vamos ver como é que a gente poderia rodar esse exemplozinho aqui da gente, utilizando essa possibilidade, né? Então aí a gente já entra aqui nesse caso aqui do Centralizer, né? Seria rodar o Mosaic de forma descentralizada. Já estamos aqui com 46 minutos de workshop. Eu não vou me demorar muito mais, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem aqui, né? Dá um newzinho aqui. O que vai mudar? Bem, agora o meu random, o meu simulador random, ele vai executar o método, ele vai ser executado pelo método connect, tá bom? Na minha máquina. Então localhost e nessa porta aqui 5555, tá bom? O outro simulador ele vai continuar sendo executado juntamente com o simulador Mosaic. Então nesse caso para ele nada mudou, ele continua sendo Python, né? E aqui também na simulação nada muda, absolutamente nada mudou, ok? Então vamos lá. Vamos lá. E como é que eu executo isso? Ah, desculpa, eu não mostrei se mudou alguma coisa nos simuladores, né? Então no simulador monitor não vai mudar nada, absolutamente nada, certo? Mas no random vai mudar, tá bom? Não aqui em cima tá tudo do mesmo jeito, só que agora esse método aqui ele vai ser importante pra gente, tá bom? Então esse método aqui, na verdade esse simulador ele vai ser executado primeiro em um terminal separado do Mosaic, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai executar ele com um processo um processo Python normal, só que a gente vai utilizar esse método aqui, que é da API do Mosaic, é o Start Simulation, e o Random Simulation. Eu vou chamar, na verdade, eu vou instanciar a classe desse simulador, tá bom? Então vamos lá. Eu vou primeiro fazer aqui de um modo para chamar a atenção para uma coisa. Então vamos lá, vou tentar rodar esse cara. UV run Python src simulators random sim. Vamos rodar primeiro desse jeito aqui, tá bom? Então ele diz o seguinte, que eu tenho que usar esse cara com esse host port aqui, tá bom? E com algumas opções também, certo?
Então vamos lá, faltou o host e a porta. Então eu tenho que informar onde eu estou executando esse cara, onde eu vou executar esse cara, e a porta que eu vou executar, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui, local, host 5555. Ele tentou se conectar ao Mosaic, né? E não conseguiu, tá bom? Então, a maneira correta de executar esse simulador aqui vai ser com um parâmetro, que é o remote. Deixa eu só dar uma pescada aqui. Exatamente, acho que é só remote mesmo. Opa, agora funcionou, tá bom? Então o container não, ainda não é container, certo? Então o simulador ele está aqui aguardando para que o Mosaic inicie. Lembrando, você pode alterar esse comportamento, mas ele tem um tempo padrão de 60 segundos, tá bom? Para que opa, não é isso aqui que eu quero, não. Para que o Mosaic inicialize. Vou dividir meu terminal aqui em dois, tá bom? E aqui eu vou rodar o Mosaic, né? Antes que ele o outro simulador lá, caia, né? Então, cenário, vamos lá. Não deu tempo, tá bom? Não deu tempo. Vamos lá de novo. Eu falei demais, né? Agora sim. Agora vai dar certo. Agora tudo bem. Deu tudo certo, deu tempo, ele simulou. Então foi exatamente como no caso anterior. Foi exatamente como no caso anterior. Porém, os containers, os simuladores rodaram em processos distintos, né? E além do mais, eles rodaram esse primeiro simulador que a gente iniciou, que é o dos números aleatórios, né? Ele rodou como um servidor. E o Mosaic se conectou a ele no momento da simulação, onde realizar a simulação. Isso é algo muito interessante para quando nós formos executar os nossos simuladores em containers, porque a ideia é que nós executemos todos os containers com os simuladores e aí a gente inicia o processo de co-simulação executando por último o co-simulador Mosaic, certo? Então vamos lá. Como é que isso pode ser feito em containers, tá bom? Então, para a gente entender o que a gente vai fazer agora, a gente vai ter que voltar aqui para a aula de containers, né? Então, vamos lá. Vou passar esse exemplo aqui. Mas vou usar esse comando porque ele é interessante para a gente, tá bom? Vou usar esse comandinho aqui porque ele é interessante para a gente. Esse comando aqui, run-it ubuntu bash, ele é um comando que dá acesso a um container. Ele dá acesso a um container, ao terminal de um container. Isso é muito interessante para a gente analisar algumas coisas, tá bom? Então assim, eu tenho, eu vou fechar isso aqui para não ficar muito poluída essa entrada, nosso terminal, né? Então vamos lá, eu tenho já aqui, eu vou sair aqui, não, posso ficar aqui mesmo, não tem problema. Eu vou dar um comando docker
vou dar um comando docker docker ps, tá bom? Para ver os meus containers. Eu vou colocar aqui, se eu der um docker ps sem nada disso, ele não vai mostrar nada porque não tem nenhum comando, nenhum container sendo executado, tá bom? Vou pegar aqui os últimos containers que eu executei. Então tem alguns containers Mosaic aqui, que vocês já devem imaginar, né? O que são esses containers, tá bom? Eles são exatamente o que eu fiz no exemplo passado. Vai ser exatamente a mesma coisa, mas rodando em containers. E a gente pode se conectar a esses containers que já estão aqui, né? Eles já foram criados. Esses aqui são os containers que já foram criados, né? E vão executar os nossos comandos, tá bom? Mas vamos lá, eu vou tentar inicializar eu vou criar, na verdade, um container desses, né? Com as imagens que nós já temos, tá bom? Eu vou criar um container. Eu não vou usar esses aí que já tem não, tá bom? Eu vou criar um container novo. Criar um container novo. Então como é que eu faço isso, né? Se você colocar aqui docker images, eu já tenho algumas imagens aqui prontas, que a gente vai saber de onde foi que elas vieram, tá bom? Mas por enquanto basta saber que elas existem, que elas estão aqui. Então vamos lá. Docker, deixa eu só ver aqui o nome das imagens. Docker images. Deixa eu pegar aqui o docker, o nome. Se eu colocar ele completa para mim. Vai. Docker run -it. Aí o nome vou colocar traço name também, né? Vou colocar aqui Mosaic master 2 master -2, tá bom? Name, né? Esse é o name. Aí eu vou colocar aqui o nome da imagem, Mosaic master, e vou colocar um comando, tá bom? Eu vou colocar aqui /bin/bash. Vamos ver aqui. Pronto. Estou dentro do container, que vai ter aqui já os meus arquivos, arquivozinhos aqui de simulação. O cenário, que é o principal, né? A descrição do cenário de simulação, que vai ser executado pelo simulador, e o simulador que vai rodar junto com ele, que é o monitor. Tá bom? Então você pode examinar isso daí, né? Ele não tem nada aqui dentro. Só esse comandozinho cat aqui, ó. Então, por exemplo, se quiser ver o que tem dentro do monitor, né? Tá aqui. Se você precisar instalar mais algumas coisas, você pode instalar. Isso aqui é um sistema operacional como qualquer outro. Vou dar um cat aqui, cenário. Tá aí o que está dentro do cenário. Tá bom? Só pra gente ver aqui, ó. Se eu abrir um outro terminal e der um docker ps, ele vai encontrar o container que eu estou executando. Tá bom? Lembra que eu dei o docker ps, não tinha nada, né? Porque não tinha nenhum container. Agora eu tenho um container executando. Então ele vai mostrar aqui. Tá bom? Aí você pode sair do container. Eu queria só mostrar para vocês esse docker run, esse comando docker run. Vou sair. Tá bom? Se eu der um docker ps, já não aparece mais nada porque o container foi encerrado. Se eu der um docker ps -a n4, ele vai me mostrar aqui que
esse container foi encerrado 12 segundos atrás, tá bom? E aí eu não tenho interesse em manter ele. É o Mosaic Master 2, eu vou remover ele. É só um docker rm. Aí você pode colocar os 4 primeiros dígitos do ID do container. Ali eu estou vendo que é o D3C7, ó. D3C7, é melhor do que digitar, né? Então tá aí, ó. Vamos ver se ele ainda tá. Sumiu, né? O D3C7 foi embora. Ele estava aqui e ele agora não está mais. O primeiro da lista é o 2131, que era o que estava em segundo aqui, tá bom? Então nós removemos o container. Ok, agora passando aqui, né? A gente já entra no tema de Dockerfile, tá bom? Então eu vou sair aqui desse exemplo e vou entrar agora finalmente no Mosaic Docker. Mosaic Docker. Mosaic Docker. E aí, aqui sim eu tenho um ambiente Docker, tá bom? Então eu vou criar dois containers. Um que eu vou chamar de master, né? E o outro que eu vou chamar de container random, né? Simulator random. Deixa eu só ver aqui. O Docker PSN4. Exatamente. Vai ser esse container aqui que a gente vai criar, o Mosaic Master. E o outro vai ser o Mosaic Sim, na verdade. Mosaic Sim. Mosaic Sim e o Mosaic Master. Tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui nessas pastas. Eu vou entrar primeiro nessa pasta Simulators. Então, nessa pasta Simulators, a gente vai ter, na verdade, um simulador que é o Random. Tá bom? Então, o Random, vamos ver o que é que tem de diferente no Random. Não vai ter nada não, certo? Eu vou antecipando. O Random, ó, ele está igualzinho do exemplo anterior. Tá bom? Está aqui o comando de execução dele, Random Sim. Agora, tem uma coisa interessante pra gente aqui. Esse arquivo Dockerfile, então, ele é bastante interessante pra gente. Olha aqui o Dockerfile da gente. Ele vai... O que é que esse Dockerfile está fazendo? Ele está pegando uma imagem padrão Python 3.12. Lembrando que todos os nossos desenvolvimentos do OpenTest vão ser com base no Python 3.12. Ele está criando uma pasta de desenvolvimento. Está dando um pip install aqui para o Mosaic 3.5 e para a API Mosaic V3. É interessante a gente amarrar a versão dessa biblioteca, né? Porque a gente já sabe que se a gente não fizer isso vai dar confusão. Tá copiando da pasta do meu computador, né, para o container o arquivo random sim, para essa mesma pasta, app. Tá expondo a porta 5555, que é onde eu vou dar um comando, aquele mesmo comando que eu digitei no terminal. Eu tô dizendo que isso aqui vai ser executado no container, tá bom? Então é isso. Isso aqui é um Dockerfile. Eu estou criando um container a partir de uma imagem pré-existente, tá bom? E estou adicionando algumas coisas nele. O legal do Dockerfile é isso, é que você consegue adicionar coisas, tá bom? Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou preparando o ambiente do jeitinho que eu quero. E aí no final das contas esse container aqui ele já vai estar executando o meu simulador Mosaic, que vai ficar aguardando pelo com simulador. Vamos sair aqui e vamos aqui para outra pasta.
para master. O que tem na master? Tem o arquivo de cenário, tem o monitor, não vai mudar nada aqui. Na verdade, vamos ver aqui o cenário agora. Onde é que o que é que tem? Lembra que tinha localhost? Vamos ver aqui o que é que tem agora. Ó, tem um nome. Esse nome é monitor. Monitor sim. Certo? Então, esse aqui é o nome do container onde vai estar rodando o monitor. Legal, né? Vamos ver isso aqui funcionando. E o Dockerfile. O Dockerfile aqui do simulador, né? Ele vai pegar os dois arquivos, o cenário e o monitor, e vai. Esse aqui está comentado, na verdade. Não, na verdade não. E aí ele vai. Esse aqui, na verdade, eu acho que eu posso até deletar esse aqui. Mas enfim. O que importa pra gente é que ele vai executar esse cenário .py, né? Ele vai executar esse cenário .py. Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso aqui vai ser indiferente. Eu vou até deletar isso aqui. Ok. Então, agora a gente montar isso daqui, né? Como é que a gente monta isso daqui, tá bom? Aí entra em cena. Aqui ele tem um exemplo, né? De um Dockerfile. E de como você monta isso daí, né? Você monta o Dockerfile usando o comando build. Usando o comando build, né? Então, se na pasta que está o build, né? Você tem que colocar aqui, está identificado como ponto aqui. Enquanto o Dockerfile, ele monta aquela imagem, uma imagem para você, e do jeitinho que você especificou lá no Dockerfile, certo? E aí você pode executar o Docker Run chamando essa imagem para criar um container. Só que nós vamos fazer uso de um negócio muito legal chamado Docker Compose. Então o que o Docker Compose faz? Ele vai facilitar a vida da gente. Vou sair aqui para a raiz do nosso projeto. Só mostrando aqui para vocês. E existe esse arquivo Docker Compose aqui, ó. Eu vou abrir ele agora. Você tem o Docker Compose, e dentro do Docker Compose a gente tem coisa que a gente chama de serviços, né? No caso aqui são os containers que nós vamos montar. Então você tem o Mosaic Sim e tem o Mosaic Master. O Mosaic Sim vai estar rodando o nosso simulador de números aleatórios. Aqui a gente coloca algumas configurações. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, a gente pode tratar um pouquinho melhor sobre isso. Isso aqui é importante, pessoal, para que aquele nome ele seja reconhecido, né? Lembra que lá dentro do simulador do cenário, né? Eu coloquei lá o nome de um container, Mosaic Sim. Então, para ele entender esse nome aí, ele precisa ter essas configurações DNS corretas, tá bom? Então, a rede também é definida aqui. Você pode ter diferentes tipos de redes virtuais dentro dos containers, nesse ambiente de containers. É um tópico bem interessante que a gente pode abordar depois. Então você tem aqui o container 1 e o container 2, que é quem vai executar o co-simulador e o simulador de coletor, né? Aquele simulador lá
para armazenar os valores que vão ser gerados pelo simulador de números aleatórios. Então, qual desses containers ele vai inicializar primeiro? Bem, é esse aqui, o Mosaic Sim, né? Então, quando o co-simulador for executado, esse cara já vai ter que estar sendo executado também, tá bom? Você pode, isso aqui está definido por esse comandozinho aqui, ó, depends on. Então, esse container Mosaic Master, ele depende do container Mosaic Sim, tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar executar isso daqui usando o Docker Compose, tá bom? Docker Compose. Eu vou executar primeiro em separado e depois eu vou mostrar para vocês que ele consegue executar também tudo junto, tá bom? Então, como é que a gente executa um Docker Compose? Na pasta onde está o arquivo Docker Compose, você vai dar o comando Docker Compose Docker Compose app e o nome do serviço. Opa, não está aqui não, né? Mas vamos lá. Docker Compose app Mosaic Sim, né? Que é o primeiro. Então tá aí, ó. Executou, né? Isso aqui está dentro de um container, certo? Se eu der um Docker PS, Docker PS, está aqui o Mosaic Sim sendo executado, tá bom? 13 segundos. Vamos executar o outro também, para ele não parar, né? Senão ele vai achar que deu erro. Docker Compose app Mosaic Master. Olha aí que legal. Configurou, deu tudo certo, ó. Tá aqui, ó, a saída da simulação. Então tava rodando o Mosaic Sim aqui, o Mosaic Master tá aí, né? Com a simulação, beleza, com a simulação finalizada. Mosaic Master saiu com código 0 e o Mosaic Sim também foi parado com código 0, né? Se a gente der aqui um Docker PS, os dois containers já finalizaram. Agora vamos lá dar um Docker. E se eu der um Docker, e se eu fizer isso daqui, ó, será que vai funcionar? Eu posso executar um container de cada vez. Fecha aqui. E se eu der só assim, se eu fizer só assim, Docker Compose sem nada, ele roda primeiro o Mosaic Sim, depois o outro container, o Mosaic Master. Pode colocar até de cor diferente, né? Tá aqui o Mosaic Sim, ó, em verde, e em amarelo o Mosaic Master, e ele roda perfeitamente, tá bom? Então o Docker ele facilita até isso, né? Você nem precisa abrir dois terminais com o Docker, você coloca um só, né? Você coloca um comandinho só, Docker Compose app, e ele já vai fazer a configuração para você. Veja que aqui é outra configuração, os números aleatórios agora são outros. O 9 aqui, por exemplo, 42, e aqui o 31. Ok? Então, pessoal, tudo isso daqui vai estar disponibilizado para vocês. Eu criei inclusive um GitHub aqui, né? Deixa eu ver aqui se isso daqui já está disponível. Eu acho que não, mas eu vou disponibilizar, tá bom? No GitHub, para que vocês possam replicar, todo esse procedimento aqui, né?
no eu vou colocar aqui dentro desse repositório, tá bom? Ele realmente não está ainda, né? Não está, mas ele vai ser colocado aqui para que vocês possam replicar esses exemplos aqui. Bom, então aqui o que eu falei para vocês vai ser algo bem parecido. E é isso, né? Esse era o objetivo do workshop. Nós falamos sobre imagem, sobre o container, Docker Run, esse comandinho aqui, Docker Exec, para você executar alguma coisa dentro de um container que já está sendo executado, o Dockerfile, como você cria imagens da maneira que você quer com o Dockerfile, e o Docker Compose, né, para que você possa juntar esses containers e criar uma solução distribuída em diversos containers. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Perguntas vocês podem fazer lá nos nossos ambientes de interação do OpenTest. E é isso, pessoal. Até a próxima.